Então vamos lá, né? Então o booster, tá, é uma operação. Não, o booster não é uma operação, não é uma estratégia. O booster ele é uma ferramenta integrada. Você tem que ter o ativo. Você tem que ter um ativo, porque senão se você comprou uma e vende duas, que nem o pessoal fez lá no Banco do Brasil, se quebrou, né? O Banco do Brasil no 34,5 lá, né? O pessoal comprou uma opção do 36, vendeu duas do 38, porque o negócio rasgou, ele estava, né, exposto em um lote a mais, e isso causou aí bastante transtorno. Mas o booster ele não pode ser considerado, tá, uma estratégia, ele é uma ferramenta integrada. Mas se tiver uma faixa de preço que você aceita, que você acredita que vai ficar, ele pode ser uma grande estratégia. Tá? Mas isso não impede, né, que você tenha que meio que aos poucos ir saindo dela, ou ter pontos de stop. Tá? Então, no passado, né, eu ganhei muita grana com o Telemar. A Telemar era fantástica, P4, era fantástica. Ele tinha o seguinte, ele estava num período que estava lá entre, na pior das hipóteses, chegava até 30 e 50, e ele chegava lá, né, no máximo 37 e 20. Tá? Ficou nesse período de muito tempo. Então o que eu fazia? Tá? Eu fazia o seguinte, mas ele não chegava tão fácil no 37 e 20. Aqui tinha um ponto que ele dava uma travadinha, tá? Vamos dizer um subciclo aqui entre 34 e 50, tá? E até mais ou menos 36 e 50, por aí. Tá? Então o que eu fazia? Montava um booster, comprava aqui uma da A36 e vendia duas da A38. Né? E aí quando o mercado ia, voltava, o que acontecia? Esse cara aqui sofreu um desgaste muito grande. Né? E caso chegasse no 37,20, o 37,20 seria o meu stop. Como nunca batia, eu todo mês arrecadava grana com isso daí. E era uma coisa assim absurda, porque como a vol era razoavelmente alta, se comprava uma e vendia duas, era mais ou menos assim. Tá? Há mais ou menos 20 dias do vencimento, tá? Isso daqui era zero cost call. Há mais ou menos 15 dias do vencimento, isso daqui já valia em torno aqui de uns 15 centavos, mais ou menos. Há menos 10 dias úteis do vencimento, tá? Isso daqui já era para uns 25 centavos. Só que nesse ponto eu já começava a sair. Eu já começava a sair e montava já para o mês seguinte. Tá? Bom, menos 5 dias antes do vencimento, tá? Ele chegava a 40 a 50 centavos. Mas isso se a Telemar tivesse mais ou menos entre 35 e 36. Nessa faixa de preço tinha esse comportamento. Então era importante eu entender isso daí, né? Eu entender, conhecer como que funcionava. Bom, onde seria o meu stop? Se batesse lá o 36 e pouquinho, eu já saía da posição para não tomar esse risco aqui, o 37,20. Tá? Bom, aí tem uma história, né, que é famosa, né, em que um cidadão foi lá, né, e um dia antes do vencimento, né, isso daqui dificilmente passar os 37,20. Aí teve um dia que aconteceu o seguinte, ele estava 37,20, eu já tinha saído da minha posição. Aí sabe aquele cara que acha que é esperto? Né? A opção, a F42, naquela época, estava 5 centavos ainda. Faltando aí um dia para o vencimento. E geralmente o que acontecia? Geralmente nesses 5 centavos acaba virando pó. Né? Nunca tinha dado. Só que aquela vez lá aconteceu o seguinte: ele estava nessa fase de 37,20, era um ponto perigoso. Aí o cara foi lá, né, vocês devem conhecer bem essa história, o cara queria vender, né, ia voltar lá para São Paulo, né, e aí foi vender, resolveu vender 1000zinha dessa opção aqui, por 5 centavos. Aí dava uns 50 reais, dava para pagar passagem na época. Né? Aí o que aconteceu? Por isso que eu falo, gente, quando eu falo daquele negócio de não ficar vendendo pozinho, de ter o quê? De reduzir 10% todo mês, né, cada vez que se faz a rolagem, ou então reduz um monte de uma vez e reestrutura a operação, é o seguinte: o que arrebenta uma pessoa não é o trade em si, é um comportamento cumulativo ruim. Tá? É um comportamento cumulativo. Então o cara que vai lá fala assim: olha, eu fiz essa operação aqui, eu queria que vocês viram o costo de pô, tem que pagar 30 centavos. Deixa eu vender uma putzinha aqui, uma callzinha, o que acontece? Esse comportamento é um comportamento ruim.
Se aquilo é um investimento, qual é o problema você pagar 30 centavos e depois tirar R$1 depois? Não tem problema nenhum. Não vejo problema nenhum. O problema é quando a pessoa está disposta, né, a tomar atitudes que podem fazer mal para ele. Então, o que acontecia? O cara foi lá, né? Só que naquele dia aconteceu o seguinte: lembra que a Telemar era um lote de 1 milhão? Era lote por 1.000. Quer dizer, se fosse assim, quanto que é essa Telemar? R$42 era por 1.000 ações. Só que mais ou menos 2 dias anteriores tinha cortado os zeros da Telemar. Não era mais por 1.000, era por unidade. E aí, naquela época, se você vendesse 1 milhão de opções, daria os R$50. Só que depois que virou, depois que cortou os 3 zeros, 1 milhão de ações era 1 milhão de ações mesmo. Não era tipo, não representaria 1.000. Aí o cara foi lá e bateu 1 milhão de opções a 5 centavos. Adivinha o que aconteceu? Meu Deus do céu, o papel foi até 38,80 até o horário do almoço. Essa opção de 5 centavos foi para 40. Chegou a 60 centavos no pior momento. Já tinha falado de 1 milhão, estava perdendo lá, né, R$60 mil nessa brincadeira aí. Acho que chegou a perder mais. No final, quando zerou, ele perdeu R$60 mil nessa brincadeira aí. Mas você fala assim, poxa, mas daí foi um caso à parte, porque cortou os 3 zeros, né? Então, quando você vendeu 1 milhão, você vendeu 1 milhão, não estava vendendo 1.000, o equivalente ao que nós dizemos que é 1.000 ações. Porque na época tinha o seguinte, tinha lá várias ações que eram cotadas por 1.000, cotadas por unidade, agora tudo por unidade, acabou esse problema aí. Tá? Mas o cara se quebrou nessa brincadeira aqui. E aí depois, claro, depois que o cara zerou lá, o que aconteceu? Voltou tudo, né? Voltou tudo, né? Virou pó, no final do dia, 1 centavo. Então, o que faz o cara se arrebentar é esse procedimento. Mas eu era muito rigoroso nisso daqui. Bateu 36,50, eu já saí da operação. Então, se você vai montar uma operação, tá? Não fica se desviando, olhando muitas outras coisas. Eu vejo o pessoal lá, campanha Bova 11, né? Aí assiste um vídeo de Bradesco, como é que eu faço agora? Não faça isso. O melhor ativo para você operar é a Bova 11. É o melhor ativo que tem para operar. Se eu fosse dar um conselho para as pessoas que estão perdendo dinheiro no Bradesco, no Ambev, na Via, na Vale, no Diaba 4, cara, liquida tudo isso daí, vai para a Bova 11. É o melhor que pode fazer. Porque a Bova 11, por pior que aconteça, né, você não tem manipulação, tá? Porque não dá para manipular esse papel. Porque no momento que alguém tentar manipular esse papel, o que acontece? Ele tem correlação com todo o resto do Bovespa. Então vai ter gente entrando, tem robô entrando para fazer a arbitragem, corrigindo o preço dele. E tanto que aqueles dias lá que aconteceu de disparar stop de algumas tesourarias, quando a Bova 11 ultrapassou lá os 16,20, teve robôs raspando até 116,20, raspando até 118, mas foi e voltou em 10 minutos. Não dá tempo de fazer manipulação, porque o papel é muito grande, mas não só porque ele é grande, é porque esse papel tem correlação com todos os outros elementos do índice. Então, quando ele começa a distorcer, alguém vai lá e faz isso. Os robôs são ligados, né? Os robôs já estão de olho e vão fazendo a arbitragem. Então, não tem como, vamos dizer assim, eu acho que é quase impossível fazer manipulação na Bova 11. Não vou dizer que não dá, tá? Eu acho que se o cara tiver muito capital, até dá, mas não vale a pena. Agora, em papel, você sempre corre esse risco. Você corre o risco de, por exemplo, já aconteceu, né? Uma research lá vai dar uma recomendação de compra e ele mesmo está vendendo na outra ponta aí. E infelizmente, né, todo papel pode com esse risco, porque o nosso mercado ele não é pequeno, ele é minúsculo. Ele é pequeno demais, ele é minúsculo, é um micromercado. E os nossos ativos que têm capitalização de mercado de 20 bilhões, por exemplo, 20 bilhões é um valor considerável, né? Falando assim é considerável, só que você tem que ver qual que é a quantidade de ações que está disponível para negociação, tá? E o que o custo, né, disso daqui representa, por exemplo, comparativamente com os outros países. Você pega lá um bilionário lá de Singapura, se o cara quiser entrar aqui e quiser comprar nossas elétricas, ele tem que raspar o book, tem que subir uns 200% para terminar o lote dele. Você quer falar, quero comprar $1 bilhão em Taesa. Nossa, eu acho que não tem quantidade de papel para o cara comprar. Então, o nosso mercado ele é um mercado que ele pode ter o quê? Grandes movimentações. Então, essas operações aqui, da Telemar, ganham muita grana, mas daquela época.
tá? E com risco imenso. Hoje eu olho para aquelas boletas antigas e falo, meu Deus, se aquilo lá um dia abrisse com um gap de 10%, teria quebrado. Então o booster ele não é uma operação para você montar. Ele é, na verdade, o que? Ele é uma ferramenta que você tem que ter o papel na mão. Agora, e na BOVA? Eu posso montar um booster, né, com call na BOVA? Não aconselho. Eu não aconselho. Tá? Com call não. Talvez com put. Com put sim, mas com call não. O problema da put ele tem o quê? Problemas muito sérios, principalmente com a questão da rolagem. Se der errado, a rolagem pode ser negativa. Isso é ruim. Tá? Mas vamos dar uma olhada como é que ficaria um booster, tá? com a call da BOVA. Tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui a BOVA, tá? Na faixa entre 112 e 116. Tá? 112 e 116. Se você for lá e fazer um booster, olha, eu comprei aqui, né, uma da A110 e vendi duas da A115. Bom, eu teria que ter o quê? Teria que ter o meu limite aqui para começar a ter problema, é só no 120. Então, se é só no 120, será que dá para administrar isso? Então você vai ter que ser rigoroso no seu. Né? Você vai ter que ser rigoroso, muito rigoroso no seu estoque. Vai estar com 120. O 120 seria onde teria um problema aqui. Então, se eu fizer isso daqui, é melhor eu comprar uma aqui da A125 para me garantir. Pelo menos, né, eu não caio eu não corro risco de ruína, né, caso o mercado dispare. Eu acho difícil acontecer. Mas uma coisa que você tem que pensar é o seguinte: quando a gente faz um booster, não importa se você fez aqui ou se você fez isso daqui, olha. Comprou uma da A105 e vendeu acho que 1.6, né, da A110. Não importa o booster que você fez aqui. Tá? Nesse caso aqui, também seria bom você comprar alguma coisa aqui, né, 06 da A125, para você se garantir que isso aqui você não vai, né, entrar em ruína, né, em colapso, caso o mercado suba muito. Tá? Embora eu não acredite que vá subir muito nos próximos tempos, tá? Essas operações aqui, né, elas são boas. São boas mesmo, mas é bom a gente começar a pensar o quê? Em fazer a cobertura. Essa cobertura aqui, ela não custa muito caro, mas é um segurinho para você não entrar em colapso. Se você vai fazer com um lote mais ou menos pequeno e não quiser tomar conta, não tem problema. Tá? Não tem problema. Se você já tiver muita put vendida, ter tempo de fazer manobras. Tá? Mas vamos pensar nesses boosters aqui. Tá? Esse daqui, o jeito aqui, como o papel está na faixa de 112 e 116, o lance desse cara aqui é talvez você ir rolando e reduzindo um pouquinho aqui. Reduzindo um pouquinho, olha. Rola essa 105 para B, rola essa aqui para B 110 mesmo, né? E reduz um pouquinho, sei lá, 5% ao mês, por exemplo. Então vamos lá, quando se faz a rolagem aqui, você vai ver que essa rolagem aqui ela é mais barata que essa. Joga aqui para B 105 e esse daqui joga, por exemplo, para 1,55 da B 110. Vai diminuir bem pouquinho, não tem problema não. Diminui só um pouquinho. Assim você vai reduzir o quê? O nível de risco desse booster aqui, já que você vai carregar ele mais tempo. Tá? Essa rolagem aqui você deve pagar mais ou menos 1,20 e esse daqui você recebe mais ou menos 1,50, 1,60. Então ainda vale a pena. Mas isso geralmente quando você está com a put vendida. Agora, essa daqui, ela já é um pouco diferente, essa daí. Essa daí, quando ela está no game, aí você tem que começar a pensar assim, ó. Eu tenho aqui, olha, vamos supor que seja 10 quilos. 10 da A110 menos 20 da A115. Então, essa daqui já, talvez a gente tenha que começar a pensar um pouquinho nele. Se ele historicamente fica nessa faixa, nós sabemos que é lá no 120 que eu começo a ter um problema. Tá? Ou eu faço uma cobertura no 125, que seria um negócio legal, ou eu posso começar a alterar esse cara aqui. O grande problema desses booster híbrido envolvendo o call é o seguinte: a call é maravilhosa na hora de rolar, sempre dá rolagem positiva, perto da linha de dinheiro dá uma excelente rolagem. Às vezes tem um problema, para você reduzir a exposição, a put é bem mais barata que a call. Lá na linha do dinheiro, a put é muito mais barata que a call, principalmente se for longa. Se você pegar a série V e J, né, que vence daqui a 20 dias úteis,
Lá no 113, você vai ver que a V e a J, a V ela já está, se tiver no 113, a V 113 e a J 113, a diferença vai ser quase de R$1 lá. Se a V 113 estiver 1,50, a J 113 vai estar 2,50. Então, o problema, né, de você mexer com booster híbrido com call é que para você poder reduzir a exposição, a put tem que estar bem gordinha. Então, aqui só vai funcionar se você quiser fazer alguma operação na linha do dia, a put ela desconta pouca da call. Por isso que, em geral, tá, a gente não gosta muito de fazer com put. Com call, você fazer a compensação com put, do tipo assim, ó, faz o seguinte, então vai aqui, ó, deixa aqui 10 da A110, né? Em vez de vender 20, por exemplo, vende 16 da A115, e aí você vende, se tiver lá no 115, você vai ter que vender muita put. Talvez você tenha que vender 6 puts da M115 para poder ter essa redução aqui. Então aí não é um negócio legal, porque você fica com uma exposição muito grande aqui. A exposição aqui fica muito grande pelo que você compensa de exposição aqui. Então, nas calls, você vai ter que fazer o seguinte: se você montar essa estrutura aqui, cada rolagem você vai ter que reduzir. Vai ficar aqui 10 da B110 menos, né? Faz uma redução, fica lá, vamos dizer aqui, vai 17 da B115. Você vai ter que ir reduzindo mês após mês. Ele é bem mais difícil. Então, para call não funciona muito. Para call, a recomendação para call, tá, seriam as broken wings. As broken wings para call, elas são bem mais eficientes. Então, o booster híbrido com call não direcione muita energia para mexer com ele. Tá? Pode fazer? Pode, se você suportar, né, esse lote aqui. Se você tiver muita put vendida, por exemplo, 120, isso faz sentido. Então, nós vamos usar o booster, né, de call somente como que um hedge dual para quem tem a put vendida. Tá? Então, ele tem que ser o quê? Ele tem que dar finalidade. Tem um hedge dual para put vendido. Tá? Não compensa muito, tá, mexer demais nele. Não compensa muito, porque é complicado por conta da sua formação de preços. Bem diferente da put, dos booster com put. Porque o booster com put, se você fizer na linha do dinheiro, como nós fizemos, a gente pega o exemplo que nós fizemos, a gente começa a compreender por que a put ela é muito melhor. Tá? Então, como estamos falando de booster híbrido, nós estamos falando mais relacionado com a put, com a qual não tem muito o que fazer, por conta da sua formação de preço. A sua formação de preço não ajuda, né, nós a termos o quê? Uma vantagem significativamente competitiva, né, para poder dizer assim, olha, vale a pena mexer, vale a pena imergir, né, num estudo mais aprofundado. Nós também temos que ver o seguinte, o nosso tempo ele é finito. Então, o tempo que você vai ocupar a sua mente, né, o que você vai dedicar de tempo, né, para ocupar sua mente para desenvolver a sua estratégia, ela também é finita. Então, você tem que ir naquelas que fazem algum sentido, que tem uma possibilidade de uma progressão e de uma melhoria significativa. Senão não vale a pena. Você vai gastar muito tempo, né, fazendo as coisas. É o lance lá, né? O cara fala assim. O cara chega lá com uma toda lascada lá, de via, de Magalu, e fala, eu queria aprender a fazer head na via para eu poder recuperar isso que eu perdi. Mas você até pode fazer isso, só que você vai ficar lá 10 anos estudando e vai saber o que vai acontecer com esse ativo. Já pega, encurta o caminho, vai para a Bova 11. Já encurta o caminho, vai para a Bova 11, que é bem mais fácil. Né? E o que a gente vê hoje? Né? A gente vê hoje que a maioria, o que é difícil é convencer as pessoas de que, olha para a Bova 11 que é bem mais fácil. Ou para o Ibov. É muito mais tranquilo o Ibov. Tá? O Ibov tem até uma vantagem, né? O Ibov, né, para quem é mais parrudo, a liquidação é pela diferença financeira. Então, se você montou, por exemplo, uma broken índice, em que naquela faixa de preço ele é uma broken índice de compensação, ou seja, numa faixa de preço ele zera o desembolso. Se você montar no Ibov, se chegar e ficar naquela faixa, não paga nada para sair.
Então, como é que eu falo assim? Comece a olhar a Bova 11. Comece só a olhar a Bova 11. Ah, não, mas não tem aquele treinamento lá de Bradesco? Tem sim, tá? Então, isso é para quem já está afundado em Bradesco e Ambev. Já está afundado em Vale. Tá bom, tem operações que dá para tentar salvar alguma coisa. Mas fiquem na Bova 11. É o melhor ativo que vocês podem mexer, ou então no índice. Porque é um ativo que você tem liquidez, tá? Em praticamente todas as séries, tem manobrabilidade e tem preço de saída. Se você pegar uma operação, por exemplo, pode ser um papel ganho, Vale, por exemplo. A Vale, de repente você está numa opção lá, por exemplo, aquela X816, cara, aquela opção lá, 816, acho que vale mais ou menos pelo Black Show lá uns R$12. Você não consegue vender ele. Não tem liquidez. Tem que amassar lá, sei lá, 3, 4 reais para você vender. Por que isso acontece? Porque no caso das opções de ativos, aquela opção pode ter muita liquidez de entrada, não garante ter liquidez de saída. Porque no caso das opções, né, se aquela opção que o cara que a fundação te vendeu, então vamos supor foi essa Vale O816, que é não sei se acho que é 860, acho que é O860, alguma coisa assim. O que acontece? Se aquela opção o cara que te vendeu, ele fez um box, por exemplo, ele não vai te dar saída, porque a operação dele só vence daqui a 2 anos, você vai ter liquidez só daqui a 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Então tem operações, principalmente em papéis, que ele tem liquidez de entrada e não tem de saída. Tá? Então você pega a Ambev, por exemplo. Ambev, essa série aí da série P, né, da série T15, T16, essas têm liquidez agora. Agora, tiveram opções lá no passado, a P200, a P300 dos R$20, que teve liquidez só na entrada, depois não tinha mais liquidez de saída. Então, ficar procurando mais problemas com a custódia não é um bom negócio. Tá? Fica lá na Bova 11. Tá? Não importa o quanto que seja a melhor oportunidade em outros papéis. Tá? Ah, mas você tem vídeo seu com Bradesco, com Vale, com Petro. Pois é, tem esses vídeos porque as pessoas pedem. Em todo momento tem esse vídeo, eu falo, gente, não é recomendação. Se você está fora, fica fora. Você está na poupança, continua na poupança. Está no fundo banco, continua no fundo imobiliário de tijolo. Está no CDI, continua lá no CDI. Tá? E vai estudar. Vai estudar assim. Você pega e resume tudo. Cara, tudo que você vai começar a fazer, então você começa a fazer isso daqui. Ó. Pega lá no Straddle. Long put. Pronto. Vai lá no Straddle Long put. Quanto que é o papel? Ah, está 112. 112 para 113, tá bom. Fala o Straddle Long Put, compra lá, né, uma opção lá longa do 115, compra lá uma T115, tá? Vende uma o que é? É série K agora? K115 e vende uma W115. Pronto. Faz isso, não faz isso não. Vai lá, anota todos os dias o preço e vai ver o quanto que isso evolui, tá? No dia 20 de 9 de 2023, isso estava zero cost call. Tá. Esse daqui é o strike, tá bom? Mas o ticket é T114. Então, olha só, gente. Se na Bova, que é a Bova, que não paga dividendo, você já tem esse problema aqui de T114 representar a opção do 115, tá? Imagina lá na Petrobras que cada 25 centavos tem um código. Tá? Quando mais você coloca confusão na sua mente, menos você vai ganhar e mais você vai se afastar da sua autonomia financeira. Mais você vai se afastar. Tá? Então, olha só isso daqui já é uma quebra, tá? No nosso, na nossa cognição. Então, você está lá pensando, vou comprar uma da X115, você fala, poxa, mas o ticket não é 115, é T114. Então, você vê essa quantidade de desinformação que você já tem. Então não precisa colocar mais encrenca na sua vida. Não precisa colocar mais encrenca na sua vida. Vai lá na Bova 11, tá? Se não quiser operar Bova 11, então você vai lá e cria o quê? O seu universo de trade. Cria lá, não, quero só operar Ambev. Não tem problema, vai só operar Ambev. Então vai lá, anota todos os seus preços da Ambev, tá? Vai verificar quais que tem liquidez e vai operar só aqueles que têm liquidez. Porque o melhor jogo são as do jogo, tá? Bom. Vamos lá agora, né, olhar aqui algumas operações, pensar assim, mas por que então? Então, por que as
os boosters híbridos só funcionam melhor, né, para as puts. Tá bom, e aí vem aquela pergunta: eu posso usar os Estados Unidos? Estados Unidos pode. Você pode pegar o seu dinheiro e perder lá nos Estados Unidos, não tem problema. Perder o seu próprio dinheiro, estragar a sua própria vida, colocar em risco o futuro das gerações futuras, é um direito inalienável. Temos que defender essa bandeira. Perder o dinheiro lá é um direito inalienável. Tá? Tem que concentrar, tá? Por que lá no passado, tá? No passado, quando eu era novinho, comecei a trabalhar, tá? O que eu fazia? Eu pegava todo o meu salário lá da farmacêutica que eu trabalhava, colocava tudo no overnight. Cara, o que tinha de gente falando que tem investimento melhor em imóvel, tem isso, tem aquilo, tem um monte de gente falando um monte de coisa. Todos esses caras hoje estão quebrados. Tá? Por quê? Porque quando você dispersa energia para uma coisa que não é a sua atividade, você começa a trabalhar mal. Então você imagina lá, eu lembro que quando eu recebi um salário, eu colocava tudo no overnight lá, no overnight lá do Unibanco. Ele rendia, né, a tal ORTM. Tá? Mas uma coisa que era importante, eu me dedicava a trabalhar no meu negócio. Então eu tinha lá, trabalho no laboratório, recebia o salário do laboratório, chegava lá no final de semana, dava umas aulinhas particulares, às vezes dava aula nesses cursos livres de concurso, tá? Então eu me concentrava no meu trabalho. Tá? E aí eu juntei uma grana, comprei lá um escritório lá na Rua Teodoro Sampaio, uma sala comercial, mas eu me preocupava em quê? Dar uns cursos, continuar trabalhando, dando consultoria para banco. Então o meu negócio não era ficar procurando oportunidade no mercado financeiro. Porque naquele momento, se eu procurasse oportunidade, eu ia me dispersar, porque eu tinha tão pouco que não era significativo. O negócio é enfiar tudo lá no overnight e me concentrar o quê? Na minha formação e na construção, né, do meu patrimônio. Tá? Então não fica se dispersando em um monte de coisas. Tá? Não fica se dispersando. Tá? Se você tem um trade que você está com um problema, você tem que resolver ele primeiro antes de montar outro. Tá? Você pode até montar alguns trades, tipo, olha, vamos tentar fazer isso daqui, fazer essa operação para aprender. Aí você fala, olha, então isso daqui funciona. Agora, cara, o que acontece lá nesse mundo? Você tem muita informação. Tem que ver se aquela informação você está na fase da vida para você absorver aquela informação. Tá? Então a gente vai falar o seguinte: por que ficamos tanto tempo falando do Straddle Long Input? Porque era a única estratégia, né, que era fácil de entender. Não é a melhor estratégia. Também não é uma porcaria, né? Comparado com a venda coberta, então isso aqui nem se fala, né? Isso aqui vem se dar uma porrada na venda coberta, principalmente quando a put vira pó. Porque esse cara mesmo dando calor, esse cara aqui vale por 2 anos. Então essa operação é boa, tá? Agora você tem que evoluir essa operação, porque nós temos exposição de risco aqui. Queira ou não, você está vendido descoberto aí. Então a gente tem que conseguir o quê? Eliminar isso ou reduzir ao máximo o quê? O dano que isso pode causar. Então nós já sabemos que quando o mercado cai, não é para rolar isso daqui. Se for rolar, rola reduzindo tudo que puder. E aquele saldo que sobra, se aqui eu estou vendido em 10 quilos, eu reduzir para 6 quilos, 3 quilos, aquele saldo que sobra, né? Então vamos supor que tinha 10 quilos, reduzir para 5 da rolagem. Então, teoricamente, eu tenho 5 quilos, eu tenho o direito de vender 5 quilos de call. Então, em vez de eu vender 5 quilos de call, o que a gente vai fazer agora? É broken wings. Então, vamos lá, né? Então, call, né? Então, call, nós não vamos mais vender. Tá? Não vamos mais vender call. Nós vamos ter que partir para broken wings. Certo? Para broken wings. Por quê? Aí eu elimino o risco da call. E esse movimento tem que ser todos os dias. Todo vencimento eu tenho que reduzir as calls, e essa redução das calls, se eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho margem para vender, eu parto a broken wings, que ela é zero cost call também, tem um risco limitado. Aí então a gente tem que começar a mudar isso para ir reduzindo aos poucos a nossa exposição ao risco. Tá? Bom, agora quando a gente pensa assim, exposição ao risco, né? Por que não vale a pena a gente ficar rolando as calls? Porque em algum momento pode ficar ruim. Caso o mercado suba lá para 122, 123, isso daqui não vai dar prejuízo, mas ele incomoda. Agora, seria legal que quando ele fosse um dia para 122, 123, eu pagasse, por exemplo, R$2 para zerar isso daí, por exemplo. Tá? E outra coisa com a broken wings, tá? A broken wings não é obrigado a ser zero cost call. Tá? Você tem que parar com esse negócio de, a todo momento, querer forçar que ele seja zero cost call. Porque isso vai gerar o quê? Vai gerar um mau procedimento. A gente não está falando se vai dar certo ou vai dar errado naquele exercício,
Mas ficar forçando para tudo ser zero cost call, primeiro você vai ter o seguinte, você vai dizer, tá bom, isso aqui eu vou pegar isso daqui, ó, então eu vou fazer isso daqui, ó, vou pegar aqui uma da A110, né, menos duas da A115, mais A125. Então me fala uma coisa, isso daqui, tá? Isso daqui tem um delta estrutural de menos 5, não é? Esse negócio explodir, embora isso daqui deve dar lucro, tá? Mas tem bloquinhos menores, que seria essa daqui, olha, A110 menos 2, A114, essa daqui, por exemplo, mais A120, essa daqui, você vai pagar por ela, mas você tem um delta estrutural de menos 2. E isso vai mudar também um pouquinho a sua percepção. Se esse delta estrutural é menos 2, eu não posso fazer o dobro? Posso fazer o dobro, em relação a isso, posso fazer o dobro. Então, se eu fizer o dobro disso, vamos colocar que eu pague 50 centavos. Tá? Eu multiplico por 2. Então, eu tenho duas broken wings aqui. Eu tenho 2 da A110, menos 4 da A114, mais 2 da A120. Eu tenho um delta estrutural aqui de menos 4. Né? E tem o quê? R$1 que eu paguei. Então, eu paguei 5 pilas aqui. Quer dizer, teoricamente, 5 pilas. Agora, só uma coisa. Vai ver que deu mais grana no último exercício. 1 quilo, um lote desse ou 2 lotes desse? Pô, 2 lotes desse aqui deu quase R$7. E um lote desse deu 2 e pouquinho. Então, quer dizer, são essas coisas que a gente tem que mudar. Temos que mudar, né? Essa mentalidade excessiva, né, de querer fazer tudo zero cost call. Embora seja possível, o zero cost call ele é uma referência. Mas eu não vejo problema nenhum em eu botar 50 centavos nessa operação e tirar 3,50 lá no vencimento. Não vejo problema nenhum. Tá? Então tem que tomar cuidado com as convicções que nós vamos criando. E essas convicções, essas, vamos dizer assim, esses procedimentos que nós vamos criando, às vezes pode fazer muito mal. Às vezes pode fazer muito mal. Tá? Então, né, isso aí a gente tem que começar a trabalhar isso, porque a gente vê que muita gente, né, qualquer coisa, né, às vezes entra dentro dos grupos lá, né, foi lá, eu fiz esse zero cost call, pô, ficou 30 centavos negativado, deixa eu vender aqui uma put aqui para pagar isso, né, aí você se acostuma a fazer esse tipo de coisa. Cara, se você vai lá, faz uma rolagem e ganha lá R$5.000, pô, não tem para pagar 100, R$200 para fazer uma montagem. Né? Fazer uma montagem, uma operação que efetivamente pode ser um sucesso a operação. Tá? Agora, essa operação, nessa faixa entre 112 e 113, é uma operação maravilhosa. É maravilhosa. Tá? Se você for comparar com o risco que você corre em determinadas operações, essa aqui é maravilhosa. Mesmo que você tenha que pagar 70 centavos, você pega os últimos vencimentos, tá? Na série I, pega na série anterior, que foi a H, e pega na série G, na série F, pega lá, né, nos históricos, quem tem alguma plataforma, sabe que essa operação foi a que mais deu certo. E caso você tenha uma put vendida no 120, melhor ainda, né? Aí você faz isso dar certo de verdade, porque se o mercado subir, se tiver que pagar os R$2, o 120 vira o pó, no caso aí a B120 vira o pó. Então começar a prestar atenção nesse tipo de operação, que é uma operação que ela é autônoma. Ela pode ser autônoma porque o seu risco é baixo aqui. Tá? Bom, né? Então vamos lá. Agora, quando a gente tem uma operação que nós fizemos aqui, tá? Que foi essa daqui. Né? Bom, qual que era a ideia, né, da operação? Era fazer um booster reverso. Então, um booster reverso, nos meses anteriores, tá? As flies escaleras, tá? Né? Elas contemplavam uma compra de uma put mais longa e a venda de duas da mais curta. Então, seria essa operação aqui, talvez. Compra de uma da W115, menos duas da V113, e aí pegava e comprava aqui, talvez, uma da V105. Essa seria aqui uma fly escalera. Se a gente fosse montar agora. Só que nós fizemos uma coisa, nós demos uma mexida nisso daqui. Nós não fizemos desse jeito aqui. O que a gente fez? Bom, onde que eu tenho um problema aqui? Aqui eu tenho um problema a partir do 111, me dá problema aqui. A partir do 111. Tá? Então nós fizemos uma modificação nisso daí. Nós fizemos uma modificação que modificou a estrutura de risco dele. Então vamos lá, a gente mudou a estrutura de risco dele. Aqui eu já estava determinado para ser uma fly escalena. Então dessa fly escalena, a gente sabe que esse cara aqui vai virar pó, provavelmente. Então, entre aspas, esse dinheiro é um dinheiro desperdiçado. Entre aspas, tá? Ele tá dando cobertura aí.
Tá? Mas ele tem um dinamismo expressivo. Então, vou mexer no seguinte. Então, eu faço assim, ó, então se eu fosse com 10 quilos, eu faria o quê? 10 quilos da W115, menos 20 da V113, mais 10 da V105. Tá bom? Se com 10 quilos, eu fiz uma modificação aqui. Como a W e a X, a diferença é pouca, compramos 10 quilos da X115. E aqui, ao invés de eu vender 20 quilos e comprar 10 quilos disso, eu vendo só 15 quilos da V113. Mas aí faltou um din-din, né? Faltou um dinheirinho. Como a call ela é muito mais cara, a gente bastou vender 2 quilos. Porque olha só, aqui, esses 10 quilos aqui deu para zerar mais ou menos em torno de 2 quilos disso daqui. Tá? Esse custo aqui foi muito baixinho, a diferença foi mais ou menos 30 centavos. E fomos lá e vendemos 2 quilos de J113. E isso ficou zero cost call. Ficou zero cost call. Beleza, tá bom. A gente acompanha isso daí. Então vamos acompanhar isso daí. Essa operação, ela é uma operação translocável? Eu digo assim, será que eu posso fazer X116 com a V114? Ela é translocável, sim. Mas quanto mais longe você fizer, melhor vai ser o que? Essa distância aqui. Ou então, melhor vai ser o que? Essa exposição. Então, se eu pudesse fazer mais longe, vamos supor que você fala assim, tá bom, então eu já entendi isso aqui, eu já entendi. Tá? Papel mais ou menos entre 112 e 116, isso aqui é uma boa operação, beleza. E se eu fizer ele bem antes? Falo assim, olha, estamos agora em final de setembro, vai iniciar início de outubro, e se eu fizer em vez da série X, eu fazer 3 meses ou 4 meses para frente? É válido. É válido, tá bom? É válido sim, tá? Talvez se você fizer 3, 4 meses para frente, a segurança seja até maior. Se ele, por exemplo, falar assim, tá bom, então estamos agora em começo de outubro, final de setembro, eu quero fazer isso daqui com a série P, por exemplo. Assim, vou fazer aqui, comprar aqui 10 quilos da N, né, 115, por exemplo. Será que consigo vender 15 quilos? Aqui são 2 exercícios para frente, né? Talvez eu consiga fazer até 3 exercícios para frente. Tá? Quer dizer, 3 exercícios, né, anteriores. Então aqui eu poderia, por exemplo, vender em vez da série, aqui se fosse X com V, N seria com a de dezembro. Talvez eu pudesse fazer isso, olha. 113 vende talvez 2 da K113. Talvez isso fosse possível de ser feito. Mas esse cara tem 3 meses a mais. Então essa operação era boa? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Tá? Claro que tem o seu risco aqui. Você está expondo 5 kg de put para baixo e 2 kg de put para cima. Então, principalmente esse cara aqui, ele pode ser um elemento problemático se o mercado subir muito forte. Tá? Mas vamos acompanhar esse daqui. Né? Nós estamos aqui a menos, né, 19 dias úteis, tá, do vencimento. Tá? Vamos colocar 20 dias úteis. Então, eu vou olhar aqui 20 dias úteis e vou ver o que acontece aqui. Tá? Vamos ver o que acontece aqui. Está menos 20 dias úteis, né, do vencimento, né, e esse cara aqui está menos 60 dias úteis do vencimento. Tá? A gente acompanha isso daí. Tá? Sabemos que essa operação, em 20 de 9 de 2023, ela estava zero cost call. Nessa data aqui. E acompanhar isso daí. Mas ela é translocável sim. Agora vamos tentar olhar sobre o ponto de vista do risco. Comparando esse cara aqui com esse cara aqui. Vamos comparar. Então, na Fly Scalena, tá? O que acontece? Eu tenho uma exposição de 10 kg de put, né? Eu tenho exposição de 10 kg de put. Se isso daqui virar pó, isso daqui tem uma exposição de 10 kg de put, tá? Eu estou fazendo fechamento aqui, mas esse cara aqui não vai me proteger muito, não. Tá? O problema mesmo é se ele vier abaixo do 113. Então, vamos considerar no ponto 113. Tá? Então, na Fly Scalena, no ponto 113 para baixo do 113, eu estou em exposição de 10 kg de put. Então, eu estou vendido, né? Estou vendido em 10 kg de put. Tá? E na híbrida, né? No booster híbrido. O booster híbrido, no caso, eu tenho para baixo, eu tenho o quê? Uma exposição de 5 kg de put. E para cima eu tenho, para cima eu tenho exposição de 2 kg de call.
Então, aí você vai pensar o seguinte, está de 1 para 2,5 aqui, uma put para 2,5 kg de cobre. Será que isso é razoável? Eu não sei se isso é razoável, a gente tem que analisar isso olhando para a estrutura. Então, eu estou comprado em 10 kg da put longa e vendi, bom, para cima. Eu estou comprando em 10 kg de put longa e vendi em 2 kg de call curta. Certo? De call curta. Então eu tenho que olhar para isso aí. Será que isso me deixa confortável? Bom, a gente já viu que é confortável, né? Porque nos últimos dias deu uns calorzão aí nas calls e em nenhum momento isso aqui ficou negativo. Então será que essa estratégia ela pode ser colocada assim num quadro? Essa estratégia ela é bem funcional. Sim. Tá? Mas vocês já entenderam que isso daqui, né, a relação entre o risco da call e da put é de 1 para 5. É como se eu vendesse uma call e tivesse comprado em 5 puts. Desde que isso daqui seja 5, desde que isso daqui não ultrapasse o valor de 5 vezes a X115, eu estou seguro. Tá? Agora vamos pensar o seguinte. Vamos pensar, né, quando a coisa dá errado. Aqui, para ele dar errado aqui, esse cara aqui dá errado, em relação a esse daqui, a esse daqui, olha, esse daqui para dar errado tem que ir lá para baixo de 107, 106. Esse abaixo de 109 já dá problema. E aqui a exposição é de 10 quilos, aqui é só de 5. Então, daqui para cá já teve uma grande melhoria. Já teve uma grande melhoria. Embora a fly escalera seja muito mais intuitiva, né? A fly escalera é muito mais intuitiva, né? A gente já vê que o booster híbrido, dependendo de como você compõe ele, você tem uma possibilidade muito maior de ganho. Então, vamos comparar a fly escalera com o booster híbrido. Vamos fazer uma comparação entre esses dois aí. Tá, então vamos lá. Bom, para quem já está acostumado, começa a ver o seguinte, que essa o booster híbrido, ele é muito melhor no sentido. Você se sente menos exposto, menos, como é que é? Você tem uma opção bem mais longa, né? Dá um conforto legal aí. Tá? A zona de ganho maior também. E provavelmente o ganho, mas o ganho... A zona de ganho também é maior, né? Sim, a zona de ganho ele é maior, mas também ele carrega uma outra questão aí. Exposição. É metade. E aqui a exposição é 20% em relação à call. É 20%. Então vamos pegar e fazer um comparativo, né, entre o quê? Essa fly escalera, certo? E esse booster, né? O booster híbrido. O booster híbrido é bastante flexível, você pode mexer nele, tá? Então a fly escalera seria o quê? 10 da W115, né? Menos, né? 20 da V113 mais 10 da V105. Tá? E aqui, essa daqui é 10 da X115 menos 15 da V113 menos 2 da J113. Tá? A gente pode calcular, né? Se você pegar o delta de transição, se ele parar no 115, por exemplo, esse cara aqui vai valer alguma coisa, vale, sei lá, 1,70 ou 1,80. Esse vale 2 e pouquinho, porque ela é mais longa. Só que você tem esse cara aqui para poder bancar ele. Mas o problema é quando cai. Se o mercado cair e ficar nessa faixa de preço, tá? Então na faixa de preço mais ou menos aqui, entre 113 e 116, tá? Eles se equivalem. Os dois são ótimos. Os dois mais ou menos se equivalem. Agora, se ele vier, por exemplo, uma faixa de 110, por exemplo, 110, esse já começa a ficar ruim. Esse já começa a ficar ruim. E esse aqui continua bom, no 110. No 110, o que acontece? Esse cara vai valer uns 5 pilas, e esse cara vai valer 3. Não, 5, talvez um pouquinho mais, 5,50. Então, esse cara ainda fica bem quando está no 110. Talvez lá no 109, 108 comece a piorar. Mas, de um modo geral, tem as faixas de preço entre 112 e 116, esse cara aqui ele é muito melhor. Tá? E aqui, né, você tem uma exposição de 10 puts. Tá? E aqui você tem uma exposição, tá, de 5 puts, né, ou 2 call. Sendo que ou é 5 puts ou 2 call, não é os dois ao mesmo tempo. Não é um risco duplo, ou esse risco ou esse. Vai depender de onde ele está. Abaixo do 113 é esse risco aqui. Acima do 113 é esse risco aqui. Tá? E aqui, né, você tem na série W comprado, né? E aqui você está comprado aqui na série X, o que é muito melhor.
Tá, agora a desvantagem, né? Esse daqui está vendido em 2 calls, aí esse daqui não tem call, não tem exposição de call. Tá. Então é bom a gente fazer essa comparação, né? Tá? Esse, embora seja uma estrutura fechada, quando a gente vai ver mesmo, sabe o que acontece? Quem já fez a Fly Scalena, o cara não tem coragem de levar até o final, né? Ninguém leva até o final a Fly Scalena, porque a Fly Scalena, quando você começa a ver esse cara derretendo, que nem aconteceu no mês passado, que o cara olhou lá para qual que foi o game? Não, o game foi o quê? Quem fez da 115 para 113? 112 também. Ou com a 112. E o que aconteceu? Quando ele começou a ver lá, né, a sua V115 começar a derreter, o cara não aguentou. Tem gente que saiu lá com 30 centavos, 40 centavos, que viu, né, a V. Então, mais ou menos 5 dias antes do vencimento, a V estava o quê? Ele estava começando a perder valor, chegou a 1,60 e a série U ainda estava mais ou menos uns 45 centavos, 50. Dependendo do momento que o cara levou lá 30, 40 centavos, e se o cara levasse até o final, ia levar 1,70, né? Pô, diferença de 5 vezes o ganho. Né? Mas por quê? Porque a V, né, a V que a gente estava, o 115, essa tinha um mês de vida. Eu tenho quase certeza, se você tivesse comprado na série W, que tinha 2 meses de vida, você aguentava o tranco. Porque um mês parece passar muito rápido, mas não. Na nossa bolsa, com a nossa volatilidade, um mês é uma eternidade. Mas dá desespero, né? Você estava comprado na V115, mesmo vendido na U do 113, pensava assim, poxa vida, mas essa V115 está perdendo tanto valor, e teve gente que acabou zerando. O que não está errado, ganhou 30, 40 centavos, mas quem levou até o final levou 1,70. E também é o seguinte, o que também aconteceu o contrário. Quando deu uma batida perto lá do 114, teve gente que também zerou, porque falou, putz, olha só, eu estou comprado em 1 e vendido em 2, seria mais ou menos essa situação aqui. Aí rola aquele desespero, pensar que pode cair, né? E aí o cara acabou zerando, recebeu lá 20, 30 centavos, quando no final chegou a 1,70. Agora, esse cara aqui, que o pessoal está posicionado, olha gente, eu acho que vai ter gente com coragem de levar isso até uns 4, 5 dias antes do vencimento. Mas como essa estrutura ela é muito vantajosa, ele gera um ganho muito grande, eu diria o seguinte, tá? Quem fez aqui com 10 quilos, se der 10 mil reais, cai fora. Cai fora, se der 10 mil reais, já cai fora, não precisa levar até o final. Mas se quiser deixar 1 quilinho para o final, só para você se frustrar de quanto poderia ter ganho. Mas usar 30%. Não, mas pode dar problema, pode ir para 105 vai dar problema, se for para 120 vai dar problema, tá certo? Né? Mas isso daqui é uma operação que ela é muito, vamos dizer assim, nessa faixa de preço 112 a 116, ela é muito vencedora. Tá? E ela é translocável. Então, aprendeu como é que funciona uma estrutura dessa, com essas quantidades, cara, já pode dizer que saiu lá do primeiro degrau já. Mas aqui a ideia é o que é? Como é a primeira operação, né, nós estamos fazendo estudo das híbridas, é o primeiro mês que a gente efetivamente vai tentar levar até o final, porque as Fly Scalena, todo mundo já entendeu como é que funciona a Fly Scalena. Ela é limitada, dá um certo conforto em termos de exposição, mas parece que o resultado dela é bom, mas não é aquele resultado que vai mudar de patamar de vida. Professor, Oi? A Fly Scalena tem um momento exato de se montar, por exemplo, o papel está a 113. E eu teria que aguardar, eu tenho que chegar a 116, 117 para montar? Não. A Fly Scalena, o que acontece? Quando a gente vende uma put, a gente geralmente vende aquela put que tem vocação de virar pó. Tá? Então, na verdade, aqui não importa muito o momento que você vai montar. O que importa é em relação à sua custódia e a condição de preço. Então, se você está vendido, por exemplo, um monte de call 105, por exemplo, a qualquer momento você poder montar uma Fly Scalena, você precisa defender dualmente aquela exposição. Tá? Agora, como trade absoluto, quer dizer assim, não, eu não tenho, eu estou zerado, não estou lascado em nada, como um trade absoluto, vou montar um trade. Aí você vai ter que pensar no momento que isso daqui vai virar pó, que não vem nenhuma opção que vai virar pó. Mas nesse caso, se a Fly Scalena é boa como head dual.
de call vendida. Como estratégia, ela não é muito boa, porque você tem um delta estrutural muito grande aqui. É R$6 de delta estrutural, para você poder ganhar 2, pode até perder 6. Diferente nas calls. Porque a Fly Scalena e a Broken Wings é a mesma coisa, a única diferença é que você compra uma opção mais longa. Só que no caso das calls, as Broken Wings, elas, dependendo como você monta, principalmente se você tiver um delta estrutural curtinho, ela tem praticamente um potencial de ganho de uma borboleta, só que com um custo muito menor. Então, no caso aí, quando a gente pega e faz uma operação, vamos dizer assim, autônoma, né, a Fly Scalena não serve como uma operação autônoma. A Broken Wings com uma asa bem curtinha serve sim. Ela serve como operação autônoma, que nem aquela que eu mostrei, né? Do 100, 114 com 110. Aí você paga um pouquinho, mas paga menos que uma borboleta, e se ficar lá na faixa 115, você ganha lá, chega a quadruplicar o seu capital lá. Tá? Bom, então vamos lá. Então aqui, você vê que a exposição aqui, a diferença ela é bem grande, né? É diferente, pronto. Tá? Então vamos olhar o seguinte, né? Quanto que eu ganharia, né, nessa operação aqui? Eu consigo ganhar aqui, talvez, sei lá, R$1, por exemplo, nessa operação. Então vai ser o quê? R$1, tá? Dividido por quanto? Pela sua exposição. Então, se for R$1 que eu vou ganhar, né, então são R$10 dividido por 10 kg de put. Então é R$1 por quilo de put que eu posso ganhar no máximo aí. Então, o máximo que eu vou ganhar é R$1. Mesmo que ele fique aqui no 113,5, né? No máximo eu vou conseguir ganhar, no máximo, na melhor das hipóteses, vai ser, sei lá, R$1,50, vai. R$1,50 por quilo de exposição. Aqui já é diferente. Como isso daqui é 2 meses para frente, se ele ficar lá no 103, isso daqui vai valer quanto? R$2,70, R$2,80. Ainda pode somar uns R$2,70, R$2,80 dessa operação aqui. Vamos supor que seja R$2,50. Tá? 10 quilos sobre 2,50 dá 25 mil. Então, se eu pegar 25 mil e dividir pela exposição, que é de 5 quilos de put, vai dar quanto? Vai dar R$5 por quilo. Né? E aqui, no caso da call? No caso da call, se eu conseguir não 20 mil, eu vou ter que comprar essas calls, vamos supor que me sobra aqui 20 mil, dividido por 2 quilos, é 10 quilos por quilo. Então, é muito importante a gente começar a olhar para isso daqui. Olhar o quanto que eu ganho em função da exposição que eu estou correndo. Tá? Se eu conseguir ganhar R$10, 10, né, que daria quase que 10%, bom, como é praticamente impossível a bolsa subir 10% ao mês indefinidamente, essa operação aqui acho que não tem muito risco não. Tá? Porque o potencial de ganho dele é tão grande, que eventualmente, caso a bolsa dê uma puxada de 8%, 10%, isso está bem pago mês após mês. Tá? O conceito de alavancagem, tá? De hedge, como fala, o conceito de hedge no Ocidente é proteção. No Oriente é proteção e alavancagem. Porque se você alavanca muito forte, né, a sua exposição, você pode reduzir a exposição. Eu não preciso montar 10 quilos, exposto 10 quilos daqui. Eu posso pôr 2 quilos, se eu consigo ganhar 10 mil quilos, eu posso expor 2 quilos e está certo. E está valendo, tá? Agora, como é que nós vamos levar, né, as nossas operações de um modo geral, né? O que a gente vai fazer? Bom, um dos grandes problemas da maioria das estratégias que estão dando errado e as pessoas não querem sair é porque elas se acostumaram com a estratégia. O cara está lá vendido, por exemplo, em um monte de opção lá da Ambev, sei lá, não pode ser do Bradesco. Está vendido um monte de call do Bradesco do 14 e vendido um monte de call e put do Bradesco do 17. Teve uma grande oportunidade de fazer essas puts do 17. O Bradesco foi até o 17, teve uma grande chance de zerar essas puts. E por que o cara não zerou? Assim, rola reduzido pelo menos. O cara pega e rola, sabe por quê? Porque ele não tem um trade melhor para fazer. Ele acostumou, olha, eu rolo aqui do 14, rolo do 17, eu ganho um troquinho por mês. Só que esse troquinho por mês que eu está ganhando alguns centavinhos pelo risco que está correndo. Ele vai ter que começar a mudar isso, temos que começar a ganhar reais e mais reais pelo risco que está correndo. Será que aqui dá para a gente melhorar ainda? Olha, com certeza dá para melhorar. Se a gente puder montar com uma distância um pouco maior, talvez melhore bastante. Talvez a gente possa ter condições de estar fazendo o quê? Operações talvez com um delta aqui maior,
ou uma exposição menor de call, né? E ter o quê? Aumentar o seu potencial de ganho sem aumentar o quê? O risco, né? Envolvido. Tá? Bom, então quer dizer que esse tipo de operação aqui de 10 quilos eu vou colocar ele como se fosse, a data de referência fosse janeiro, tá bom? Então quer dizer que 10 quilos de O 115 menos 15 quilos de M113 e menos 2 quilos de A113, pô, parece que isso é uma boa operação. E realmente é uma boa operação nessa faixa entre 112 e 116. E se eu pudesse fazer isso, olha, será que essa operação aqui é melhor? 10 da P115 menos, né? 15 da, aqui no caso, N112 menos 1 da B112. Será que essa operação é boa? Essa é melhor ainda que essa daqui. É muito melhor, porque eu tenho o quê? Menos exposição e eu joguei o quê? O meu delta aqui em 3, né? Aqui o delta é só de 2. Então a gente tem, aí você pode falar, mas não dá, professor, aqui não dá para vender só, dá para vender 1,5, não tem problema. Vende 1,5, vende o que tiver que vender, só que não vai poder ser mais do que isso daqui. Tá? Não vai poder ser mais do que isso daqui. Então, se você conseguir perceber que existe alguma operação que ela está muito boa e você tem margem, você pode fazer. Ah, você pode fazer. Vamos supor que você faça o seguinte, olha, vamos supor que você olhou para uma situação lá, o mercado afundou, e você pode falar assim, olha, estou vendo que dá para fazer aqui, olha, 10 da P 117 menos, por exemplo, 14, né, da M 114. Eu falo assim, será que essa operação é boa? Cara, se está nessa situação e dá para montar, aí você, primeiro, tá, você vai olhar o seguinte, vamos supor que o papel está 112 e dá para fazer essa operação aqui, tá? Então vamos estudar o que é essa operação. É uma exposição de 4 kg de M114, 4 kg. Vamos ver qual que é o meu risco efetivo aqui. Então vamos lá, né? Eu estou comprado em 10 e vendido em 14. Bom, 10 quilos aqui eu tenho trava de alta e trava de baixa de R$3. Então vamos ver, então a trava de baixa, né? Então são 10 quilos vezes R$3. Então dá R$30. Então eu estou exposto em 4 quilos. Então vamos calcular onde que estaria o meu fechamento lá embaixo. Então eu vou pegar esses R$30 de vantagem de delta e dividir por 4. Vai dar 7,50. Então quer dizer que essa operação é uma exposição de 4 quilos, né? É uma exposição de 4 quilos de 4 quilos. Isso, 4 quilos no 114 menos 7,5. Que dá 106,5. Então é menos 4 put do 106,5. Então, na verdade, essa é efetivamente a minha exposição. Bom, olha, essa exposição ela é muito tranquila. Se você tiver vendido numa da A110, A100, numa da A105, isso aqui é excelente, isso daqui. É 4 quilos só que você está expondo. Então, se isso daqui for possível, você pode fazer. Você pode fazer. Ah, está longe, né? Está mais longe, né? Então, uma referência aqui, nós temos uma referência aqui, né? Que seria o quê? Dezembro. Dezembro, então você está operando aqui o quê? Março com janeiro. E agora a gente está olhando, até essa oportunidade, vamos operar abril com fevereiro. Agora eu vejo que existe essa possibilidade aqui, vale a pena? Eu acho que vale. Eu acho que vale a pena, porque você está com uma exposição baixa aqui. Se puder comprar mais longa, é melhor ainda. Se puder comprar aqui a série P, a Q, a R, é até melhor. Agora aqui nós vamos ter que fazer o seguinte. Se você montou essa estrutura e ele veio a favor, então estava no 112, estava lá no 112, você montou isso daqui, 10 da P117 e vendeu 14 da M114. Tá? Só que o mercado subiu, foi lá para 115, por exemplo, na 115. Então, quando foi lá para 115, o que aconteceu? Poxa vida, foi lá para 115, deu uma boa distorcida aqui, isso aqui deu uma boa bozinhada, né? Só que ele ainda custa dinheiro. Ele ainda custa por 1,50. Assim, poxa, 1,50 vezes 14 quilos é R$21 mil, né?
como a gente sempre fala, como o André Novaes fala, em todo lugar do mundo, né? Em algum lugar do mundo tem uma opção derreter, tem uma opção virando pó. Eu gostaria que isso virasse pó. Mas eu também tenho que aproveitar, eu estou com uma exposição de quanto? 4 kg de put, não é isso? São os 4 kg de put. Então, se eu pegar e reduzir isso daqui, então vamos subir por 115. Aí eu vendo 1 quilo só de B114, por exemplo, né? E compro 2 kg de N114. Então, no novo texto fica assim, 10 da P117, menos 12 da N114, menos 1 da B114. Pronto. Essa daqui vai ser esse vai ser o meu novo trade. Só que esse daqui, gente, eu levaria até a expiação final. Eu levaria até o fim. Eu levaria até os últimos dias, porque vai que esse negócio para aqui no 114,5 ou 113,5 e esse cara aqui fica valendo 113,5. Esse cara fica valendo R$4, esse daqui vai valer uns 70, 80 centavos e eu boto lá 30 e poucos mil no bolso. E aí eu levaria isso aqui até o final. Tá. Eu só estoparia talvez se ele viesse para 117, quando esse cara pode começar a me ameaçar. Tá, mas eu acho que eu levaria até o final essa operação aí, que se está oscilando. Então, aí, quanto que seria aqui a minha exposição aqui? É menos 2 puts e menos uma call. Né? Mas no momento que eu conseguir fazer isso, o meu novo risco é o seguinte: se eu conseguir aqui R$3, 30 mil reais, 30 mil reais sobre uma call é um valor absurdo. Ou 30 mil reais sobre 2 puts expostas, dá R$15 cada uma. Né? Então, no momento que eu fiz isso daqui, eu deixo destaque isso daqui da minha custódia e controle separado. Isso estipula um ganho para ele. Se ganhar 15 mil, eu zero ele. Ou se não, eu vou esperando isso daqui ir pozinhando, né? Porque isso daqui pozinhar, tudo isso que sobrar é dinheiro em caixa. Tá? Olha, quando nós estamos fazendo o externo do put, nós estamos expondo uma call. Quando eu faço um remanejamento, acabo expondo um pouquinho menos, mas ainda assim é uma call para ganhar uma rolagem de 1,50, 1,70. Uma put para ganhar uma rolagem de 90 centavos de R$1. Agora, isso daqui nós já estamos mudando, né, completamente o conceito do risco. Tá? E essas operações, elas podem ser feitas autonomamente, de uma forma autônoma. Tá? Os caras têm margem, por exemplo, caiu muito, tá fazendo um negócio, manda bala, não tem problema nenhum. Você vai lá, monta a posição, se ele continuar caindo, faz parte do negócio. Agora, se ele der uma subida, você tem que aproveitar essa subida para transformar essa estrutura aqui, que ela tem um risco de 4 puts, e uma com 2 puts, ou até mesmo tem situações em que você consegue praticamente zerar o risco dessa operação. Se ele vier para 116 ou 117, se você vender 1 kg da B, você já zera 4 quilos dessa N aqui. E aí pronto, aí essa operação ficou autônoma. Então, enquanto o mercado estiver em queda, não faz nada nessa estrutura inicial. Nessa estrutura inicial não dá. Se o mercado estiver em queda, você não pode fazer nada, não tem o que fazer. Então você teria que usar ele talvez como uma estrutura de um head dual para quem está vendido em call. Tá? O 107 é o ponto de stop. Não, o 117, não, 107. Não, o 107 seria onde você teria a sua função. Mas é assim, quando você vai montar uma operação, como é que é? A gente não monta a operação com uma intenção de trade, é sempre com intenção de hedge. Então a gente está montando isso daqui. A única operação que a gente monta com intenção de operação mesmo, é a straddle no input. Todas as derivadas dele, em geral, elas são operações que você está confrontando, né, com uma operação já existente. Então isso aqui não é uma operação autônoma. A não ser que você fale, não, eu aceito comprar 4 quilos de bola no 106,50. Então você está correndo uma assunção aqui. Então você está tendo essa assunção, você monta. Se continuar caindo, como eu falei, faz parte do negócio. Você não vai montar, não vai tentar montar isso, né? Se você montar isso quando tiver no 117, você vai ter que comprar 10 e vai ter que vender uns 22, 23 aqui. Você não vai fazer isso. Você vai fazer o quê? Uma operação quando for favorável, você achar que bateu no fundo, né? Bateu no fundo, que ele pode dar uma reagida, aí sim você faz um booster reverso. Isso é um booster reverso, né? Isso é um booster reverso. Mas aí a intenção não é um trade em si. É que se você já tiver call vendida, essa é uma boa operação.
Se você não tiver call vendida, mas você pode assumir compra, também pode ser uma boa operação. Claro, você está falando isso porque o papel está entre 112 e 116. Se estiver num outro patamar, aí essa operação já não é tão boa, né? Ou vai depender, né, de que patamar que está, tá? Então, você vê que quando você abre uma janela de manobrabilidade, o que ocorreu até agora? Todas as nossas manobras, né? Todas as manobras, elas dependiam da movimentação do mercado. E geralmente era uma manobra do tipo, tá vindo contra, eu estou mexendo para me proteger. Então, o que nós passamos, né, de um estudo intensivo de hedge, agora com um estudo mais assim leve, claro, vamos passar por estudos mais intensivos de o quê? De alavancagem estrutural. Tá? De alavancagem estrutural, que você vai mexer na estrutura e vai aumentar absurdamente a sua alavancagem. No momento que eu, por exemplo, vendi uma call aqui e comprei 2 puts, eu reduzi para metade o meu risco, mas não foi para metade, foi para menos de 10% do meu risco. Por quê? Aqui eu tenho a minha assunção é de 4 kg no 106, não é? E aqui, esse novo aqui, 10 para 12, então aqui são R$30. Se você dividir esses R$30 por 2, dá 15. Né? 114 menos 15 é 109. Quer dizer, aqui eu estou com uma assunção de 2 kg de put aonde? Não, 99, né? 99. Qual que é a chance, né, da bola atingir os 99 nos próximos 2 meses? É muito baixo. Então, praticamente, eu zerei o risco disso daqui. A intenção, o que é? Pense muito, né, essa dúvida. Compensa eu colar bem antes, já reduzir? Eu vou lá, tenho 10 kg vendido na J115, na B115. Compensa eu já colar e reduzir e aproveitar essa redução para quê? Para montar novas estruturas, né? Eu reduzo bem antes, monto novas estruturas, ou compensa mais eu levar até a expiação final para limpar essas puts vendidas e depois que eu der uma limpada eu monto outra estrutura. Tá? Então essa dúvida é muito recorrente. Olha, em termos de resultado financeiro para aquele trade é melhor você levar até os dias finais. Só que quando você leva até os dias finais, sua nova montagem não é tão boa, porque quanto mais longe você monta, melhor. Só que nós vamos começar a eliminar esse problema, porque nós vamos começar a usar estruturas que têm uma impactância de risco muito baixa, tá? E a gente vai trocando todas essas estruturas por estruturas bem mais avançadas, que são essas daqui, em que você tem um trabalho dentro de um range muito grande, né? Em que você pode estar ganhando um range muito grande. E outra coisa também, tá? Nós estamos trabalhando com estruturas fixas, mas também já cogitamos em falar em estruturas, em técnicas, né, dinâmicas, como, por exemplo, o gradiente binário. O gradiente binário é um tipo de operação dinâmica. Né? Só que aí tem o seguinte, o grande problema do gradiente binário é um só, né? Você não sabe onde vai ser o pivô. O desafio do gradiente binário é o pivô. Né? O gradiente binário, o problema é o pivô. Tá certo? Então o desafio é o pivô. Né? É o pivô que você vai estar. Então você não sabe onde vai ser o pivô. A questão da Bova 11 é tipo, achou que o pivô era uns 105, 108 por aí. E aí ele mudou de patamar. Mas se o seu ganho for de R$ 1,50, R$ 2 por rolagem, no momento que ele foi de 105 para 115, você vai demorar 5 meses para recuperar, teoricamente, aquelas perdas lá. Tá? Agora, se você tiver uma operação dessa daqui, no próprio mês você já recuperou a perda, você já pode mudar de patamar de trade. Então, quer dizer, essa é a vantagem de você ter uma estrutura dessa natureza, que você tem um grande potencial de ganho, né, por rolagem. Tá? Agora, o gradiente binário ele é vantajoso porque toda semana, todo dia pode ter trade. O problema é o pivô dele. Você não sabe onde vai ser o pivô. Mas tem uma coisa, se você faz uma operação desse tipo aqui, né, que você vende putz na linha do dinheiro, se o negócio começar a oscilar lá e você perceber que naquela faixa ele configurou um pivô, você pode operar o gradiente binário nele. Então vamos supor que você foi lá, né, fez isso daí, fez esse negócio aí, comprou aqui 10 quilos de P117 e vendeu 14 de N114. Tá? Aí você vai ver que começa a rolar. Você pode pegar e fazer um lote pequenininho. O mercado começa a subir, por exemplo, né? Vem aqui
Então, tinha um que estava 112, 112,50. Tá? Aí o mercado veio para 114. Você pode pegar e fazer um pequenininho. Vende aqui, por exemplo, meio quilo de B114, né? E compra, né, 1 quilo de M114. Beleza. O mercado caiu, por exemplo. O mercado caiu. Esse negócio subiu. Né? O mercado caiu. Vai lá, vende aqui meio quilo de... pode ser aqui de B114. Opa, não, é N agora. Né? Tá? Você vende aqui meio quilo de M114, porque você vendeu meio quilo e comprou 1 quilo. Vendeu meio quilo aqui de M114 e vai lá e compra, sei lá, 0,8 de B114. Pronto. Aí você pode ficar fazendo isso daí. Com 500 você vai reduzindo o quê? Você vai usar o gradiente médio para reduzir a exposição. Depois deu mais uma batida, vende mais meio quilo de B114 e compra 1 quilo de M114. Mexeu 3, 4 vezes, já zerou o risco da posição. Então nós temos que acrescentar, né, outros elementos para ir melhorando a nossa performance, né, momento a momento em cada uma das estruturas. Em relação a isso aí, o problema é só subir, daí você vai... Se o problema é só subir, né, então, o problema é só o quê? Em relação a essa estrutura, né, quando ele começa a subir, vamos supor que você montou essa estrutura aqui, né, começou a subir. Bom, aí você tem 10 kg de put 117 e 1 kg de call do 114. Tá? Enquanto esse cara for 10 vezes o valor desse, eu não me preocupo. Né? A não ser que isso aqui comece a ficar, por exemplo, 8, 9, 10 reais, como só no papel a 125. A 125. Mas aqui, provavelmente, no 117, né, eu já talvez estopasse a posição, porque já está dando tanto lucro que não faz sentido talvez eu carregar ele. Mas eu preferia levar ele até o final para poder buscar talvez 35, 40 mil nessa estrutura. Mas nós estamos falando de 30 mil, 40 mil em cima de um risco de 1 quilo. Então nós estamos falando de 30 e poucos por cento em relação à sua exposição. Tá? Agora, assim, faria sentido realmente se preocupar com isso quando a gente tem aquela rolagem meio, de 1,50, 1,70 por mês, né? Quando você tem um potencial de ganhar 10 vezes, 30, 20% do notion na disposição, eu acho que eu não me preocuparia tanto não. Eu me preocuparia em entender mais a estrutura. E nessa ali da P117, você falou que ela não é uma operação autônoma, né? Ali onde está circular. Você só faz essa operação em caso de você estar vendido em call. Em call, tá? Não, você pode ser uma operação autônoma desde que você possa assumir a compra de 4 kg de put. Né? Quer dizer, o que é? É a sua assunção. Mas olha, quando você vende 1 quilo o que você sente mais seguro? Vender 1 quilo de uma opção de 115 ou vender 4 quilos de uma put de 106 da Volvo? Vê quantas vezes que a put 115 deu exercício e quantas vezes que a put do 106,5 do 106 daria exercício. É uma questão de compensação de risco. Tá? A gente pode dizer o seguinte, toda operação que você for fazer, assim, quando a gente quer segurança, a gente vai para a renda fixa. Como segura? Renda fixa. Não, mas eu queria muito assim, renda fixa, tesouro tira. É a única operação que dá para fazer sem risco. Tá? Ainda tem o risco, né, do governo. Tá? Agora, toda operação, ela tem que ser uma operação relativa. Então, o que você está fazendo? Estou vendido aqui na put da Bia. Bom, acho que isso daqui, acho que eu fico mais confortável em vender uma put, 4 puts aqui, o 107, né, do que vender, né, uma put da Bia por R$2, pô. É uma questão comparativa. No caso dessa call lá que eu estou vendida, é uma call que sobra de uma outra operação? Que não, aqui, ou se ela é... Não, isso daqui... Não, você está vendendo essa call para quê? Você está vendendo essa call porque eu quero reduzir o meu risco aqui como um todo. Agora, qualquer luz, você vai lá na plataforma, pega uma put de 117, pega uma put de 114, pega uma call de 114 e vê quanto que dá isso daqui. Está dando lá uns 15, 20 mil reais. Então, eu não estou preocupado com essa call aqui, desde que essa estrutura me dê lucro. Agora, quando você vai lá e faz uma venda coberta, você é o mesmo que você está vendendo uma call, né? Porque numa venda coberta, que é quando, na verdade, quando você faz uma venda coberta, por incrível que pareça, você está vendendo uma put. Não, como assim? Sim,
Você está comprado numa ação e vendido numa call, é uma coisa que está vendido numa put. Porque se o mercado cair, a sua call desvaloriza, você bota no pó, vira pó e o seu ativo desvaloriza. E você é obrigado a ficar com ele. E você está pagando juros sobre ele. Esse dinheiro podia estar onde? Podia estar na renda fixa. Então você está vendido numa put, é a mesma coisa que está comprando. Uma venda coberta é a mesma coisa que está vendido numa put. Então, correlacionalmente, equivale a você estar comprado em 4 kg de papel e vendido em 4 kg da call por 106,5. Aí essa operação é confortável? Para mim não é. Comprar papel e vender a call, para mim não é confortável. Agora, ficar vendendo na put, eu até fico confortável, porque o meu potencial de ganho aqui, se eu fizer uma venda coberta, com 106,5, vai ser o quê? Uns 4,55 reais por mês. E aqui eu posso ganhar, talvez, 30, 40 mil, quase que 10 vezes mais. Então, essa é a correlação. Agora, segurança, temos na renda fixa. É o único lugar que nós temos segurança. Bom, seria uma hipótese também fazer essa estrutura a partir do momento que eu tenho tudo sobrando? Já que o meu sim, ótimo. Se você tiver, por exemplo, uma put do 115 sobrando, assim, ou melhor, uma put de 110. O do 115 é fácil, você continua lá no stand long put. Agora, você tem uma put, você fala, eu quero fazer uma operação que aproveitar essa put. Na verdade, não existe muito esse negócio de aproveitar a put, porque a put longa ela não dá ele te dá o quê? Uma proteção real, parcial, e uma proteção emocional muito boa. Mas se você tiver, por exemplo, uma put do 110, por exemplo, ou do 105, poxa, em vez de eu pegar lá e ficar tentando fazer malabarismo com ele, essa operação é boa. Para quem tem 4 quilos de uma put da P1, por exemplo, que é do 105, faz muito sentido essa operação. Já do 110 também. Provavelmente uma operação dessas aqui, se você pegar e virar ele um mês, pegar o lucro, nossa, mãe, você consegue subir essa sua put 20, 30 reais a put, Você consegue sim. Tá? Bom, gente, tomar café, gente? Bora tomar café.